O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos já deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Semana passada nós meditávamos à luz de Marta e Maria. Marta, Marta, tá lembrado, né? Semana inteira ficou no seu ouvido. Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. E Maria estava o quê? Aos pés de Jesus. Como é estar aos pés de Jesus? Que nós chamamos isto de oração. O que é a oração? Por que devemos orar? Como devemos orar? Se Deus sabe tudo de nós, para que pedir, se Ele sabe? Por que às vezes pedimos e parece que Ele não nos escuta? São tantas interrogações, meus irmãos, sobre a oração, e tenho certeza, cada vez mais que medito a palavra de Deus, nós não sabemos rezar. O ser humano está um pouco longe, nós cristãos estamos longe do que é a oração e sua importância e como devemos. Antes de mais nada, abre parênteses. Rezar ou orar, muda nada, gente. É questão etimológica. Rezar vem de recitar. Estou recitando, eu posso estar recitando, lendo, mesmo que decorado, estou recitando. Esta minha recitação chega a Deus, se no coração ali está voltado para Deus. Oração tem algo da espontaneidade. Eu posso estar rezando, orando espontâneo. Não é o fato de estar orando
que está chegando a Deus. Eu posso estar sendo espontâneo. Jesus Cristo, eu te louvo, eu te bendigo, ó Deus, Senhor Deus, te glorifica. Está espontâneo. Agora, quer dizer nada. Fecha parênteses. Jesus então, meus irmãos, aqui hoje nos ensina a oração. A partir do pedido dos apóstolos. Jesus sempre, em muitos momentos na Bíblia, Ele está em oração. Como é que pode Jesus, sendo Deus, estar orando ao Pai? O que acontece? Por que tem que orar? Por que estamos aqui? Bom, antes de mais nada, o evangelho que ouvimos é da versão de Lucas. E o Pai Nosso que nós rezamos é na versão de Mateus. Mateus é aquele que mais próximo daquilo que nós rezamos. Jesus então começa uma grande novidade. Para que eu possa orar. Primeiro, Ele não quer aqui ensinar uma fórmula. Embora nós já decoramos a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso não é uma fórmula para que eu possa então orar ao Pai. O Pai Nosso é um modo, nos ensina como deve ser a nossa oração. Nós rezamos todas as missas e todos os dias o Pai Nosso, para quê? Para que nós possamos entender como se deve aproximar de Deus. Primeira coisa, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, algo inédito. Nunca se ouve isto numa oração pessoal, chamar Deus de Pai. Isso tem, podemos dizer, duas implicações. Primeira, ao chamar Deus de Pai. Pai, o que é o pai? A paternidade, a maternidade, aquele que cuida. O pai gesta, provê o seu filho. Antes mesmo que ele tome consciência da vida, o seu pai já o proveu de muitas coisas. Desde pequeno e bebê, comida, vestimenta, moradia, tudo. Antes que a criança pudesse balbuciar alguma coisa, o pai já proveu tudo que pode estar nas suas condições. Isso nos ensina o quê? Ao chamar Deus de Pai, eu tenho consciência que antes mesmo de tomar a consciência, Deus me provê. Deus é um Deus que nos provê, que cuida de nós. Antes mesmo de nós adquirirmos a consciência da fé, Ele é Pai, Ele cuida, Ele educa, Ele alimenta, se preocupa conosco. Segunda implicação da palavra Pai. Eu tenho que entrar na oração sabendo que eu sou filho, e eu não sou o Pai, eu não sou Deus. Filho, pela norma e pela lei, não deve mandar em pai. Aqui é obediência. É verdade que tem criança de 3 anos mandando no pai. Isso se chama incompetência paterna. Falta de autoridade. O filho vive na obediência ao seu pai. Olha só como que é interessante. Pode parecer que isso está longe de nós. Não. Quando uma pessoa reza assim: manda, Senhor Deus, mande agora, faça agora. Ei, peraí. Quem é Deus aí? Quem é o Pai? Ou quando eu digo: olha, vem aqui, terça-feira vai ter milagre. Oxi. Como é que eu posso afirmar que na quarta, na terça vai ter milagre? Que quem faz milagre é Deus. Como é que eu posso dizer isso então? Isso, meus irmãos, quando eu vivo nessa dimensão, estou rezando errado. Jesus nos ensina que na oração eu tenho que entrar como um filho que fez coisa errada, abaixa a cabeça: Pai, ô Pai, eu sou filho. Segunda palavrinha importante: Pai nosso, não Pai meu. Ah, mas ninguém reza Pai meu que estás no céu. Eu não posso rezar Pai meu. Muita gente não reza Pai meu. Mas age como se Deus fosse para ela. E pede as coisas somente para ela.
não é pecado pedir coisa para você. Mas, quando você pede algo para você, que vai causar um sofrimento no outro, está errado. Não é oração. A oração, eu sou como filho e os demais são meus irmãos. E eu não posso, na minha oração, pedir algo a Deus que vai causar um sofrimento ao outro. Exemplo, Senhor Deus, que meu filho passe no vestibular. E os outros? Se nós criamos um sistema que exclui, não é culpa de Deus e nem vai procurar a Deus para isso. Isso quem tem que resolver somos nós. Somos nós que criamos situações que vão excluir e incluir as pessoas. Não peça a Ele aquilo que nós criamos. Senhor Deus, que o meu time ganhe hoje. Meu time ganhou, né? Meu Galo ganhou do Palmeiras, bateu lá. Como que eu posso pedir alguma coisa? Como eu vou colocar Deus como a ponto de ter que escolher entre A e B? Se o meu pedido vai ter que colocar Deus para que ele tenha que escolher entre A e B e alguém vai sofrer, opa, pode parar, está rezando errado. Está rezando errado. A oração é Pai Nosso, na humildade, reconhecendo que todos nós somos irmãos. Então, cuidado com aquilo que você está pedindo. Pode estar pedindo errado, por isso não é atendido. Santificado seja o teu nome, que teu nome seja reconhecido, conhecido, através realmente, das nossas obras, nossas atividades, que as pessoas chegam ao conhecimento que somente vós é Deus, o único e não há outro. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, ela é fundamental. Olha o que Jesus está nos pedindo. Para que eu reze, eu tenho que ter humildade de filho, saber que eu sou comunidade, não sou isolado, não sou uma ilha, e que eu tenho que ter a capacidade de suplicar a vontade do Pai, que o reino, que reine em mim Ele, que venha o vosso reino, que não reine às vezes a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, mas que o reino dele aconteça em mim e no mundo, que reine, porque existe o reino do homem, existe o reino do mal, e existe realmente o reino de Deus, e eu desejo, suplico para que o reinado dele aconteça, para que todos nós possamos viver segundo, submetido à vontade do nosso grande rei, e que seja feita a vontade dele, e não a minha vontade. Amados irmãos, não está, por exemplo, se eu vou pedir a alguém para fazer uma oração, o que você quer pedir a Deus hoje? Primeiro lugar, vai estar lá em um pedido de quase todos, saúde. Não é isso? Como é que não tem no Pai Nosso a palavra saúde? Não tem no Pai Nosso a palavra emprego, trabalho. Não é tão fundamental? Por que essas coisas não estão no Pai Nosso? Amados, se eu peço a Deus que a vontade dEle seja prevalecida, qual é o pai que não vai querer o bem para o seu filho? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir. Portanto, para de ficar choramingando, criando quilômetros de oração. Sabe qual tem que ser a sua oração? Pai, estou aqui, sabe o que passa no meu coração, de minha necessidade? Seja feita a tua vontade. Pronto, acabou, pode ir embora. Pode ir embora. Para de ficar assim, só isso basta. Se nós entendermos que a vontade e o querer dele é o melhor, pronto, ele vai querer de fato o melhor. É verdade, outro parênteses, que muitos sofrimentos, muitas mortes acontecem não por vontade de Deus.
Mas dá outro momento a gente fala sobre isso. Fecha parênteses. Portanto, aqui, nessa primeira parte do Pai Nosso, nós pedimos coisas atribuídas ao próprio Deus. Na segunda parte, nós pedimos o quê? As coisas terrenas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento. Nos provê, Senhor Deus, com a vossa graça. O alimento diário, que também é a Eucaristia. E uma coisa que está em todo mundo: perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus já sabe que o relacionamento humano é tão difícil, que Ele coloca na oração essencial o perdão. E o perdão, ele é condicionante. Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo quem me feriu. Se minha mulher me traiu e eu não perdoei ela, o Senhor também não me perdoa, ok? A condição do perdão de Deus passa pela minha forma de viver este perdão. Livrai-nos do mal. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Por que que às vezes Deus permite que se demore, que se retarde? Por dois motivos, posso assim dizer. Primeiro deles, olha a leitura primeira que nós ouvimos hoje. Que homenzinho chato esse Abraão, hein? Olha, tem 50, olha, tem 45, olha. Pede uma vez, menino, vai, né? O que nos mostra, se Abraão não tivesse persistido, olha qual era a ideia na cabeça de Abraão, qual era a imagem que ele tinha de Deus. Um Deus mau, um Deus que ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele então vai ter que interceder para Deus, pedir a Deus clemência. Se ele ficasse nos 50, ele não conseguiria entender que poderia chegar a 1. Se ele ficasse naquela oração simplesmente, ele não iria aprofundar na misericórdia de Deus. 40, 40, 30, aí ele percebe 10, ele parou no 10. Mas ele poderia chegar, se tivesse uma, ele poderia entender e compreender a vontade divina. Segundo motivo por qual nós temos da reticência, da demora divina. Porque às vezes, meus irmãos, Deus quer ver se de fato nós queremos aquilo. Se nós queremos aquilo, eu peço uma coisa: Senhor, me dá isso, e fico nisso, não é que você quer. Agora, quando você ali insiste, é porque você quer. A insistência, e aqui algo muito importante, a insistência e a oração não muda Deus. A oração não muda Deus. Deus é imutável. Se Ele mudasse, deixaria de ser Deus. Então, para que orar? Para que então rezar? A gente não canta assim? Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Não é isso? Então, se tudo pode ser mudado aqui, não lá. Está lá a senhora no hospital em coma, os médicos dizem: olha, tem mais jeito não. E eu faço uma corrente de oração, não é para sensibilizar a Deus. Nossa, que bonita, aquela pessoa é boa, hein? Nossa, quanta gente está pedindo por ela. Então Deus se arrepende, e Deus não tem arrependimento. A minha campanha de oração para os homens, ela estará morta daqui uns dias. Brincadeira, tá, filha? Mas você vai morrer, tá? Se disseram não, é mentira. Então, aqui no caso, pode ser mudado, porque a oração, aí vem o mais louco, a oração é dar poder para Deus agir.
Deus tudo pode, nos provê, é Pai, mesmo que nós não peçamos, Ele nos dá. Mas nós chegamos num nível de consciência que Ele depende do meu pedido, do meu querer. A oração é o pedir. Ela, segundo os médicos, estaria morta daqui a uns dias. E ninguém pediu a Deus por ela. Pedir a Deus não é mudar a Deus. Pedir a Deus é suplicar para que Ele haja. Senhor Deus, e aí uma corrente de oração começa, muitas pessoas pedindo para que realmente o poder de Deus haja. E que isso possa ser mudado na lei física, na lei humana, que isso mude para a glória de Deus. E aí quanto mais pessoas pedem, mais pessoas estão pedindo a graça de Deus. Basta uma pessoa? Sim, basta. Mas quanto mais pessoas, mais sentimento, mais envolvimento, mais entrega junto àquela história. E aí é Deus agindo não somente nela, mas em todos os que estão orando. A oração é isto, é eu dar poder. Deus quer me ajudar. Deus quer me ajudar. Deus está vendo que eu vou quebrar a cara. Se eu não peço, meus irmãos, Ele vai ficar lá, vai ficar na dele. Ele não pode entrar e tomar a decisão por mim. Ora, quem é humilde, o orgulhoso não ora, confia e bate no peito, eu consigo, eu faço por mim mesmo. A oração é como um filho que se coloca diante de Deus, pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Aí pronto, a vontade dele acontece. Só que às vezes o meu querer é que ela voltasse e ficasse curada. Só que às vezes o querer de Deus agiu e pode agir. E vai agir, só que às vezes nem sempre é a minha vontade. E essa é a grande dificuldade, meus irmãos, de entender a vontade de Deus. Porque eu quero a minha vontade. Eu dou aquele exemplo, claro, para mim, eu sempre falo desse exemplo. Uma criança, às 11h30 da manhã, chega, mãe, me dá chips. Mãe, me dá biscoito. A mãe vai falar o quê? Não, por quê? Por quê, mãe? Está próximo do almoço. Para a criança, naquela hora, a mãe foi a cascavel, porque na cabeça dela, aquilo era o melhor para ela. Só que a mãe tem uma dimensão da vida que o filho não tem. Imagina Deus acerca de nós. E muitas vezes nós estamos como essa criança, achando que aqueles chips ou aquilo que estamos pedindo, inclusive a vida, a saúde dela, para o meu entender, é o melhor. Só que Deus vê além. E eu concluo, para ficar uma frase só, esquece tudo que eu disse até então, para gravar no coração e ficar para a semana. Quando você for orar, pede o que você quiser, mas depois tem um ponto e vírgula e diz: seja feita a vossa vontade. Só isso. Acabou. Aprenda a fazer isso. Pode pedir, filho. Peça, peça. Mas, ponto e vírgula, Senhor, seja feita a tua vontade. Se nós aprendermos isso, meus irmãos, seremos muito mais felizes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.